Abra sua Bíblia aí comigo e depois nós vamos orar já. Eu quero ler com os irmãos Hebreus, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Hebreus, capítulo de número 3. Hebreus capítulo 3, versículos de número 7 e o versículo de número 8, aonde a palavra de Deus vai nos dizer: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos nessa noite como igreja, nós estamos aqui clamando ao Senhor. Muitos irmãos não podem estar presentes, muitos irmãos estão nas suas casas, e por razões de governo, de leis, eles não podem vir à tua casa adorar o Senhor, mas nós oramos por eles, que eles possam receber da tua presença lá onde eles estão, seja no celular, seja na televisão, aonde eles estiverem vendo, toca neles nessa hora. Pai, visita também ali no Brasil a senhora Aparecida, visita, Senhor, a família do Giuseppe, Pai, em nome de Jesus. Visita a Valdivina, Pai, faz um milagre, Senhor, em nome de Jesus. Vai visitando, Senhor, a avó da nossa irmã Silmara. Pai, nós precisamos de um teu poder, nós precisamos de uma resposta tua, e nós cremos que nessa noite a resposta do Senhor. Pai, visita a nossa igreja em Mantova, a nossa igreja no Brasil, nossa igreja em Torino. Há outras igrejas que estão também impedidas de se reunir. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esta nação ao Senhor. Nós clamamos pelo poder do Espírito Santo, que haja nessa noite um transformar, um transbordar da tua presença, que haja um mover santo sobre a nossa família, sobre o nosso coração, sobre o nosso caráter, e que a tua igreja volte a amar, volte a pregar, volte a viver a plenitude do teu Espírito Santo, Senhor. Fica conosco, fala conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, tome seu assento nessa noite. Os irmãos que estão online, eu espero que esteja tudo bem aí com a transmissão. Avisem, tem os irmãos que estão acompanhando e nos dando retorno. E nessa noite eu queria falar com os irmãos sobre obedecer à voz do Espírito Santo. Obedecer à voz do Espírito. O escritor aos Hebreus, ele fala: olha, portanto, como diz quem? O Espírito Santo. Se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Nós como cristãos, irmãos, todo cristão, ele deve ser cheio do Espírito Santo, ele deve ser cheio da presença do Espírito Santo. Mas o texto bíblico nos deixa um alerta dizendo: olha, muitos estão ouvindo a voz do Espírito Santo, mas estão endurecendo o coração, estão deixando que o Espírito Santo fale sozinho. E nós não podemos nessa noite de forma alguma sair daqui, você que está online também, sair deste culto sem parar e analisar se você tem feito isso, se você tem ouvido o Espírito Santo falar faz e não tem feito, se você tem visto o Espírito Santo falar ao seu coração prega e você não tem pregado. Quantos de nós estamos deixando de fazer o que o Espírito Santo manda porque alguém disse algo diferente? Paulo, quando escreve aos Gálatas no capítulo 5 e no versículo 16, Paulo vai dizer: olha, irmãos, andai em espírito, para que vocês não cumpram as obras da carne. Ele está dizendo, ande na presença do Espírito, que tudo que é carnal você consegue se desviar, porque sem o Espírito não temos como ser diferentes, não temos como impactar quem não conhecemos. Mas com o Espírito Santo você encontra alguém, e a pessoa depois que vai embora fala: que pessoa diferente, que pessoa me deu uma paz, me deu uma alegria. Quantos de vocês aqui não já viveram essa realidade? Você conversa com uma pessoa, você dá a paz do Senhor, você fala bom dia, e quando você vai embora ela diz: que bom ter encontrado essa pessoa. É por isso que nós, nesse tempo que estamos vivendo, nós não precisamos de dinheiro,
Nós não precisamos, irmãos, de muitas coisas. O que está faltando em nós é o Espírito Santo. Muitos cristãos estão sofrendo porque não tem o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Ele nos convence. Sabe aquilo que seu pai fala, você não escuta? Sabe aquilo que a sua esposa fala, você não escuta? Sabe aquilo que seu esposo fala e você não escuta? A Bíblia diz que quando é Ele que fala, Ele nos convence. Aí a gente fala: preciso mudar, Senhor, preciso me transformar, preciso ser diferente, preciso sair desse estágio que eu estou e ficar dentro de um estágio diferente. E eu queria nessa noite, junto com os irmãos, falar de 3 homens que ouviram a voz do Espírito Santo. E você vai ver que parece loucura quando o Espírito Santo fala, parece loucura aos olhos daquele que é carnal, porque Paulo aos Coríntios diz: olha, o homem que é espiritual, ele sabe discernir as coisas, mas o carnal ele não sabe discernir. E nós precisamos urgente de uma igreja não rica, nós precisamos de uma igreja não bonita, nós precisamos de uma igreja não cheia, mas nós precisamos de uma igreja repleta de pessoas com o Espírito Santo de Deus. O que enche isso daqui não são pessoas. Se encher de pessoas, irmãos, nós vamos perder, porque ali no estádio da Juventus enche muito mais do que aqui. O que tem que estar cheio aqui não é de pessoas, aqui tem que estar cheio do Espírito, porque é o Espírito que incomoda o coração do pastor, é o Espírito que incomoda o coração do crente. Aí o pastor prega, os membros escutam, aí há uma comunhão, há uma consolação, aí o que está triste se alegra, o que estava querendo morrer não quer mais, o que estava querendo ir embora não vai mais, o que estava querendo perder a força, ele é renovado. Então nessa noite, em nome de Jesus, não deixe que esse culto acabe e você não esteja ouvindo a voz do Espírito Santo. E eu quero falar de 3 homens que vão nos ensinar que é bom e o peso que tem quando nós ouvimos o Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Eu quero ler com os irmãos o versículo 26 e o 27 a princípio. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e os versículos de números 26 e o 27. Nós precisamos andar em espírito, nós precisamos ouvir, nós precisamos obedecer o Espírito Santo. Os irmãos acharam? Diga amém. O texto vai dizer assim: e o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Aqui estamos falando de Filipe. Filipe aparece na história quando os discípulos vêem necessidade. Os discípulos falaram: espera um pouquinho. Existia uma reclamação entre os gregos, entre os hebreus, de como estava sendo distribuída a comida. Existia uma injustiça sendo feita. Na hora de alimentar o povo judeu se dava mais comida, na hora de alimentar o povo grego se dava menos comida, e houve ali uma briga e falou: não, peraí, está sendo injustiça, não está sendo feito certo. E os discípulos falaram: para um pouquinho, nós precisamos achar pessoas para ser garçom, para trabalhar no serviço, enquanto nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos pregar o Evangelho, mas esses irmãos, eles precisam fazer alguma coisa, distribuir a comida. Só que para eles fazer o trabalho certo, eles têm que ter uma qualificação, e eu quero falar dela hoje. Tem várias, mas eu quero dessa. Eles precisam ser cheios do Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo não faz diferença entre o branco e o negro. Quem é cheio do Espírito Santo não faz diferença entre o grande e o pequeno. Quem é cheio do Espírito Santo não quer saber se você tem ou se você não tem, mas ele já age com você com justiça. E a Bíblia diz que entre esses, ali estava Filipe, escolhido para ser garçom. Só que Filipe era um garçom cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que depois desse episódio, no capítulo 6,
a Bíblia diz que um desses irmãos que foram escolhidos, Estevão, começou a pregar. Irmão, se você quiser ter um resumo bíblico, leia Atos capítulo 7. Você vai ver Estevão dando um resumo inteiro da Bíblia. Mas a Bíblia vai falar que Estevão, após pregar o Evangelho de forma veemente, a Bíblia diz que Estevão é morto a pedradas. E naquele dia, a Bíblia vai dizer que teve uma grande perseguição. A igreja começou a ser perseguida, e nós hoje não queremos mais ser perseguidos pelo Evangelho do Senhor. Mas a igreja, ela sempre foi perseguida, mas mesmo sendo perseguida, a palavra de Jesus ficou firme, se mantém firme. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. E o texto vai dizer que houve uma grande perseguição, de tal forma que eles saíram dispersos, todos eles saíram errantes pelo caminho. Só que tem uma coisa, depois quando você for ler sua Bíblia em casa, o capítulo 8, a Bíblia diz que esses homens, eles saíram fugidos de Jerusalém, só que eles não perderam o foco. A Bíblia diz que cada um que saiu pregando o Evangelho. Estão me perseguindo, mas eu prego o Evangelho. Está tudo dando errado, mas eu vou pregar o Evangelho. Eu estou na fila para procurar emprego, porque acabou o meu emprego. Na fila eu prego o Evangelho. Eu estou indo para um hospital, porque talvez a minha saúde está debilitada, mas eu saio para o hospital, pregando o Evangelho. Eles não perdiam tempo, eles tinham em mente a ordem de Jesus: ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crê, ele será salvo. E dentro deste problema que aconteceu, dessa perseguição, Paulo estava ali perseguindo. A Bíblia diz que Paulo entrava dentro das casas, puxava as pessoas para a rua e mandava prender todos aqueles que seguiam Jesus. E dentro dessa dispersação, a Bíblia vai dizer que Filipe começou a pregar em Samaria, e estava bom em Samaria, tinha muita gente. Ele pregando, o Espírito Santo trabalhando, ele repreendendo demônio, fazendo curas e milagres. Estevão estava ali, batizando quem se arrependia. E a Bíblia diz que foi tão grande o mover, que os discípulos Pedro e João foram até lá. Falou: vamos em Samaria, porque o Espírito Santo está trabalhando, o povo ali está fazendo grande coisa. Mas a Bíblia diz que depois desse mover que veio, Deus vai falar com Filipe uma coisa, que se ele falasse comigo e com você, talvez eu e você ia falar: Senhor, espera um pouquinho. A Bíblia diz que o Senhor veio a Filipe, e ele diz uma coisa para Filipe: Filipe, vai, levanta-te e vai ao caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, que está deserto. Olha o que ele está falando, meus irmãos. Sai do meio desse povo e vai para um lugar que está deserto. Mas peraí, Senhor, eu estou fazendo tanta coisa aqui, eu vou para um lugar que não tem ninguém. A Bíblia não diz que ele questiona, a Bíblia diz que ele escuta, e depois que o Senhor fala: levanta-te, a Bíblia diz: e levantou-se e foi. Nós precisamos voltar a ser os cristãos que quando Deus fala, a gente obedece. Quando Deus dá a ordem, a gente obedece. Mas hoje nós estamos querendo questionar Deus. Como o Senhor está me mandando para um lugar deserto? Para quê? Para que eu fui cheio do Espírito Santo? Não é melhor eu ficar aqui? Não é melhor eu ir para Jerusalém, a capital? Mas ele não questiona. Ele não questiona a voz de Deus. Porque, irmãos, se tem alguém que sabe muito mais que eu e você, esse é Deus. Esse é Deus. Talvez você hoje está achando que nada tem solução, e Deus está vendo tudo pronto já no amanhã. É por isso que as promessas têm que estar em nós, porque Ele disse que o Espírito Santo ia nos dar direção. Ser guiado pelo Espírito Santo é ter direção, entenda isso. Muitos cristãos hoje estão sem direção, não sabem aonde ir, não sabem onde ficar. Muitos ficam falando: Deus mandou eu vir para cá, aí depois fala: Deus mandou eu ir para lá, aí depois fala: Deus mandou eu ir para lá, aí depois fala: Deus mandou eu comprar, aí depois fala: Deus mandou eu vender, Deus mandou alugar, Deus mandou desalugar. É uma confusão.
Mas aquele que é guiado pelo Espírito, ele tem direção, ele tem rumo, ainda que aos olhos dos homens seja uma direção totalmente sem sentido. Nesse tempo presente, vocês vão ir para a igreja, gente. Vocês vão perder o tempo de vocês dentro de uma igreja, gente. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele fala: eu sei quem eu tenho crido, eu vou continuar servindo ao meu Senhor, eu vou continuar lendo, pregando, jejuando, eu vou continuar me consagrando. E o texto diz que Filipe não questiona a ordem de Deus. E a Bíblia diz que lá vai ele: estou indo para o deserto. Deus me mandou ir para uma estrada que não passa ninguém, não sei nem o que vou fazer lá. Mas diz que quando ele chega lá, vinha passando um eunuco, e era tradição na época ler em voz alta. Era normal a pessoa estar lendo em voz alta, e a Bíblia diz que ele escutou, e Deus deu mais uma ordem para ele. Deus falou: se aproxima do carro, vai lá perto do carro e pronuncia as minhas palavras. E a Bíblia diz que Filipe chega e diz: está entendendo o que está lendo? E aquele homem diz: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E ele entra no carro, e a Bíblia diz que ele começa a citar Isaías 53, e ele diz: quem é esse que vai morto em silêncio, que não reclama? Quem é esse que é ofendido? Quem é esse que é massacrado? De quem o profeta está falando? Ele está falando dele ou está falando de outro? Aí a Bíblia diz que Filipe diz: não, ele está falando de Jesus, aquele que foi sem falar nada, injustiçado, traído, foi condenado através de mentira, mas subiu numa cruz, morreu, está vivo, ressuscitou, e todo aquele que crê, ainda que esteja morto, ele viverá. Aí a Bíblia vai dizer que aquele homem viu a água, olhou para Filipe e falou: Filipe, depois dessa explicação que você me deu, a água está aqui, o que impede de eu ser batizado? O que impede de eu descer as águas? E Filipe falou: se você está crendo, nada impede você. Entenda uma coisa nessa noite: quando você crê, nada é impossível ao que crê. E o Espírito Santo sabia. E a partir daquele dia, de um pensamento talvez nosso, ao ler o texto, quando Deus manda Filipe ao deserto, naquele dia um missionário foi levado à Etiópia. Aquele dia, aquele homem foi batizado, e a história e a tradição diz que ele foi um grande missionário naquele local. Às vezes você acha que está pregando para uma pessoa, mas às vezes você está pregando para um missionário. Às vezes você acha que está pregando para alguém, mas você está pregando para um pastor, para um adorador, para alguém que vai expandir. É preciso nessa noite abrir os nossos olhos, meus irmãos. É preciso ver que quando o Espírito manda, nós temos que obedecer. Eu confesso que se fosse eu ia dizer: Senhor, para o deserto, tem tanta gente aqui para me pregar, tem tanta gente aqui para me falar do Evangelho. Os irmãos que estão no Brasil, às vezes eles não entendem porque vinha um missionário para a Europa, se tem tanto lugar no Brasil, e só quem chega aqui para cuidar de uma igreja sabe porque precisa de pastor aqui. E aí quem chega tem que orar para não perder o rumo do que veio fazer aqui, porque o diabo vai tentar fazer de tudo para que todos nós percamos o foco, percamos a direção. E assim como ele foi com Neemias, ele vai tentar comigo e com você. Às vezes você não está preocupado com a salvação, você está preocupado com o seu pé. Às vezes você não está preocupado com a salvação, você está preocupado com o teu vizinho. Às vezes é o patrão que começa a te pegar no pé. Você fala: por que ele está me pegando no pé? Para que você perca a visão e diga: eu não vou orar essa semana, eu não vou ler essa semana. Mas o Deus que nós servimos diz nessa noite: obedece a minha voz, ainda que seja um deserto que eu te mande, o fruto que sairá desse deserto irá levar salvação para tantas outras pessoas. Mas é preciso crer, é preciso obedecer. E parece que nós estamos tendo grande dificuldade em obedecer. Parece que nós estamos tendo grande dificuldade em obedecer.
E alguém ao ler, irmãos, pode dizer, mas era um homem só. Mas era um homem que foi para outra nação levar o Evangelho. E quando nós vamos em Lucas 15, ali no versículo 7, Jesus dizendo, olha, em verdade há uma festa no céu, por um pecador que se arrepende. Por um pecador que se arrepende. Um pecador que se arrepende gera festa no céu, gera alegria no trono de Deus. Eu vejo Jesus lá dizendo, olha lá, mais um que decidiu voltar aos caminhos do Senhor. Talvez nós que estamos aqui não, mas quem está em casa talvez está desviado. Tem irmãos talvez acompanhando essa live que não ama mais andar na igreja, tem nervoso, está decepcionado, mas em nome de Jesus hoje, escuta a voz do Espírito Santo, vai para onde Ele mandar você ir, escuta a voz do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio com uma grande função. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de João. O Espírito Santo está neste lugar, está aí na sua casa, e eu creio que é uma noite de transformação. Eu creio que é uma noite de ver que o deserto ele não é nada mais do que um ponto de pregação. O deserto é um ponto de salvação, um ponto de mudança de vida, um ponto de mudança de história. O deserto pode mudar a vida de uma nação inteira, se você estiver guiado pelo Espírito Santo. Olha o que vai dizer João capítulo 16, vamos ler o 13 ao 16. Jesus diz assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, aleluia, Ele vos guiará, aleluia, em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo, meus irmãos, muitos estão confundindo o Espírito Santo com um momento de show, com um momento de... Mas o Espírito Santo só tem uma função: trazer a mensagem de Jesus, anunciar no nosso coração, para que nós possamos junto com Ele, anunciar para esse mundo: ei você, há perdão para você, não importa o que você fez, há recomeço para você, não importa a dor, a ferida, a mágoa, há recomeço através do Espírito Santo. Aleluia. E nós vemos um homem que foi a um lugar deserto, e pela sua obediência, uma nação começou a conhecer Jesus. Talvez eu e você temos que tomar uma decisão hoje de obedecer esse Jesus, para que a gente possa levar ele para alguém. Às vezes nós encontramos alguém, irmãos, e é muito rápido a locomoção. Esses dias eu brinquei com o irmão que eu disse: olha, eu já passei hoje em 4 cidades distantes, num dia só. E se você encontra alguém naquele lugar, e você fala de Jesus, e você vem embora, e nunca mais você o vê, e ele aceitou, pode ser que ali abra-se um grande trabalho evangelístico, e você nem sabe que foi você. Porque Filipe, a Bíblia diz que depois ele foi levado embora pelo Senhor, falou: agora sai daqui, você já fez o que tinha que fazer. Escute a voz de Deus essa noite. Vamos ler a palavra de Deus em Atos. Quero falar de um outro homem que também ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. Nós vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Abra sua Bíblia, por favor. Atos, capítulo 9. E nós vamos ler do versículo 10 em diante. Quero falar com os irmãos sobre esse grande homem de Deus, que a Bíblia ocultou toda uma história dele, mas deixou registrado a sua obediência. O que nós somos não importa, o que nós temos não importa,
A nossa história talvez ela seja grande, mas o que vai fazer a diferença é a nossa obediência. Talvez você não tenha nada hoje, mas se você for obediente, você já tem a presença do Espírito, a salvação, e o seu caminho será de paz. Olha o que diz o texto, Atos capítulo 9, do versículo 10 em diante. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe quem? O Senhor em visão: Ananias. E ele respondendo disse: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai na rua chamada direita, que até hoje existe, se os irmãos procurarem, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Glória a Deus. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Glória a Deus. Eu gosto desse texto. Glória a Jesus. É preciso obedecer ao Senhor. É preciso voltar a obedecer a voz de Deus. Ananias estava aqui tranquilo. Aí a Bíblia diz que Deus vai até ele e diz: Ananias, levanta e vai até uma rua direita, e chega lá, procura um homem por nome Saulo. Aí Ananias falou: oh, meu Deus do céu, vai me matar, Senhor. Ele tem autorização. Eu já escutei sobre esse cara, eu já ouvi falar dele, ele é ruim demais, ele tira os pais de família de casa, ele pega as crianças. Ananias demonstra a Deus que estava com medo. E às vezes nós temos que obedecer ao Senhor mesmo com medo. Às vezes o medo nos para, às vezes o medo põe a gente para trás. A gente fala: se fosse de Deus não era isso. Não, esse negócio não tem nada de Deus não, pelo amor de Deus. Essa palavra não pode vir de Deus, é coisa da minha cabeça. Porque como é que Deus vai mandar eu ir até alguém que tem ordem para matar a igreja? Alguém que já matou tantos, viu a morte de Estevão e não falou nada. Mas a Bíblia diz que o Senhor disse para ele: vai, vai, porque esse é um vaso para mim. É por isso, irmãos, que nós temos que parar com a ideia de discriminação. É por isso que nós temos que parar com a ideia de achar que nós somos Deus. Obrigado. Você já percebeu que às vezes nós achamos que somos Deus? Nós definimos quem vai ou não para o céu. Muitas vezes nós queremos definir quem vem ou não no culto, quem senta ou não. Nós não temos esse papel. A nossa função é pregar o Evangelho. E se Deus mandar, pode ser assassino, pode ser prostituta, pode ser qualquer tipo de pessoa. Se ele ouvir a voz do Senhor, o Senhor abre os seus olhos. A Bíblia vai dizer que este homem, mesmo com medo, ele disse: eu tenho que fazer a voz, eu tenho que cumprir a voz de Deus, eu preciso obedecer a voz de Deus. Você que está aqui, qual é o medo que você tem? Você que está em casa, qual é o medo que você tem? Eu vou passar vergonha, eu não sei pregar, eu não sei cantar, vão querer me humilhar. Irmãos, se você ouvir a voz de Deus, vai em paz, vai tranquilo. Se você está vivendo uma vida santa, lavada e remida com Cristo, vai em paz, prega. Não importa, mas eu não sei, vai. Não, mas lá é perigoso, vai. Não, mas lá não tem como ser cuidado, vai. Ele cuida de você, Ele guarda você, independentemente do cenário à sua volta. E nós vamos aprender com este homem, Ananias, que mesmo com medo, devemos fazer a vontade de Deus.
E aí a Bíblia diz que ele chega, e sabe como ele chega? Eu penso que ele estava com tanto medo, que ele disse: eu vou chegar nesse homem já com ar de amizade. E ele chega e diz: irmão Saulo, deixa eu já criar um vínculo aqui paterno com ele, para que se ele me olhar estranho, ele não me mate. E ele já chega dizendo: você faz parte da família, o Senhor mandou eu vir aqui. E a Bíblia diz que quando ele coloca as mãos sobre Paulo, as escamas que cegavam Paulo caem, e Paulo começa a ver, e dali em diante a Bíblia diz que Paulo é cheio do Espírito Santo de Deus, e foi um dos maiores pregadores do Evangelho. Mas você pense se este homem falasse: eu não vou orar para ninguém não, eu não vou lá não, eu não vou não, manda outro. O que é para você fazer, é para você fazer. Nós temos bem claro que cada um de nós temos um chamado. Quando você lê lá a parábola dos talentos, ali está bem claro que o que é seu é seu. Você pode até não fazer, mas quando chegar um dia, o Senhor vai chegar diante de você e falar assim: eu dei para você fazer. Você não fez por quê? Não, Senhor, vai ter as justificativas, mas elas não serão aceitas. Então nessa noite, se Deus mandou fazer e você está com medo, faz mesmo com medo. É para ir com medo, Jesus? Vamos embora com medo. Prega o Evangelho. Não, mas podem me matar. Prega o Evangelho. Louva, estende a mão, dobra o joelho, crê. Não, mas creia nessa noite que quando obedecemos o Senhor, o Evangelho tem proporções maiores. E eu penso que Ananias nunca imaginou que Paulo ia ser tudo o que Paulo foi. E a Bíblia diz que ele realmente fez diferença. Mas a primeira oração que ele recebeu foi desse homem, que foi orar para ele com medo, foi orar na casa dele com medo, e tentou se livrar, mas Deus é aquele que faz. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo aí, João capítulo 13, João capítulo de número 13, vamos ler o versículo 7. Glória a Deus. João 13, 7. Os irmãos acharam? Diga amém. A palavra diz assim: respondeu Jesus e disse: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Talvez hoje você não está entendendo o que Deus está fazendo, mas obedeça, porque vai chegar o dia que você vai entender. Obedeça o Espírito Santo de Deus. Está com medo de fazer o que o Espírito Santo de Deus mandou? Obedeça. Vai com medo mesmo, Senhor, porque talvez hoje eu e você está limitado. Por quê? Por causa da situação, por causa do coronavírus, por causa dos governos. Ei, meu irmão, se Deus fez uma promessa, pode vir governo, pode vir cidadão, pode vir quem for, a promessa se cumpre na minha e na sua vida. Mas não vamos ter medo, porque agora não estamos entendendo. É falar que nem ele falou: Senhor, esse homem está matando, esse homem tem ordem para matar, eu já ouvi falar dele. E o Senhor falou: mas vai mesmo assim. E a Bíblia diz que ele se levanta e vai. E nós temos que nessa noite se levantar, ouvir a voz do Espírito e ir fazer o que a gente começou. Se é pregar, vamos pregar. Se é orar, vamos orar. Se é ajudar, vamos ajudar. Se é colaborar, vamos colaborar, porque o Espírito Santo faz milagres. Abra sua Bíblia. Tem um outro homem que eu queria falar dele, para a gente aprender um pouco sobre ele nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Esse texto também eu acho maravilhoso, e ele me dá muita direção como pastor. Eu como pastor, eu me direciono sempre dentro do que esse texto fala. Atos dos Apóstolos, vamos ler o versículo 9, irmãos, capítulo 10, nós vamos ler o versículo 9 em diante. Os irmãos acharam? E no dia seguinte, indo eles em seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta.
e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe em arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto, e eis que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma comum e imunda. Presta atenção no que Pedro falou: comum e imunda. E segunda vez disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro, escute, duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão. Vamos no versículo de número 20. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Aqui é uma história linda. Aqui é uma história que existia um homem chamado Cornélio, um homem justo, um homem que orava a Deus, um homem que fazia esmolas, um homem que jejuava, um homem que seguia a sua vida com Deus. E a Bíblia diz que ele teve uma visão e disse: olha, eu quero que você vá em tal lugar e chame Pedro. Só que Cornélio era gentil e Pedro era judeu. E a gente tem muito disso. É o que eu queria falar com os irmãos nesse texto. A gente tem uma discriminação muito grande por aqueles que não estão do jeito que eu estou. Ah, mas o homem ali não usa terno e gravata, o outro ali usa tênis, o outro usa bermuda. E a gente discrimina as pessoas por uma tradição. E aí Pedro tem uma visão que desce do alto elementos que para Pedro não eram bons. E Pedro fala: pelo amor de Deus, eu não vou comer isso não. É o que o texto diz. Ele fala assim, ó, mata e come. E ele falou: de modo nenhum, eu nunca comi coisa comum e imunda. Para Pedro aquilo era comum e era imundo. E a voz de Deus diz: Pedro, toma cuidado para não transformar em coisa comum o que Deus purificou. É por isso que eu tenho que tomar cuidado, que eu estava dizendo como pastor, com alguém. Não é comum, porque se fosse comum, Jesus não tinha morrido por ele. É alguém que o Senhor purificou, é alguém que tem poder no céu para ser purificado sobre ele. E a Bíblia vai dizer que Deus olha para Pedro e fala: Pedro, vai na casa de Cornélio. Só que Pedro, quando acabou de ver a visão, a Bíblia fala que ele ficou duvidando. Que visão esquisita é essa? Será que é de Deus? O que será que é isso? Por quê? Porque estava indo contra a cultura, estava indo contra os ensinamentos que ele teve. E a gente tem dificuldade de lutar contra a cultura nossa. Basta a gente ver um italiano, por exemplo, Marco, quando vai ter que fazer uma refeição, e um brasileiro no Brasil que quebra o macarrão. O italiano, quando vê quebrando o macarrão: pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Para Pedro era uma situação cultural. Falou: não, eu não vou comer isso não. Só que Deus falou: a sua cultura não é maior do que o meu poder. A sua cultura, ela não é maior do que o meu morrer na cruz. A sua cultura não pode impedir que eu purifique, ainda que você tenha com comum, ainda que você tenha por imundo. Quando vem o sangue da cruz, ele faz eu e você ser purificado. E o texto bíblico vai dizer que quando chegou aqueles homens, o Senhor falou: Pedro, vai com eles
E perceba que Deus vai dar um cutucão em Pedro. No versículo 20, Deus vai falar assim com Pedro: levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando. Não é para ir com dúvida no coração, não. Vai porque eu estou mandando. Aí a Bíblia diz que ele vai, e ele chega na casa de Cornélio, e ele fala: olha, vocês sabem que não é certo, né? Um judeu está aqui junto com vocês. Mas diz que aquela família estava sedenta. E Cornélio fala: olha, eu trouxe aqui os meus amigos, aqui está minha família, os meus amigos mais próximos. Fala, que nós estamos prontos a ouvir. E a Bíblia diz que quando Pedro abre a boca, o Espírito Santo de Deus desce sobre aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Perceba como faz bem obedecer a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Ele pensava que era uma coisa imunda, ele pensava que era alguma coisa que não tinha valor, mas quando ele chega, e ele vai ter que declarar com a sua boca e dizer: agora eu sei que Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas que para Deus, todo aquele, em qualquer nação, seja Brasil, seja Itália, Suíça, qualquer país, Europa, América, a Ásia, não importa, mas para Deus, todo aquele que lhe teme e faz o que é justo, é agradável ao seu coração. Então, meu irmão, não importa quem somos, nós precisamos obedecer à voz de Deus. Nós precisamos obedecer à voz de Deus. Paulo, escrevendo aos irmãos de Efésios, ele vai dizer o seguinte: se encham com o Espírito, não se embriague com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É por isso que quando eu comecei a pregar nessa noite, eu disse: a gente está precisando não é de mais nada, a gente está precisando é do Espírito Santo, para parar de andar em confusão desnecessária, para parar de andar em caminhos desnecessários, e começar a obedecer a voz do Espírito. Quando você está num lugar que o Espírito Santo diz: fala de mim, a gente resiste. Quando você está vindo do trabalho, às vezes cansado, o Espírito Santo fala: vai no culto, e você fala: não. Quando você está vindo e alguém diz alguma coisa que te entristece, você diz: vou parar, e o Espírito Santo fala: continua. Então nessa noite, em nome de Jesus, vamos ouvir o Espírito, obedeça o Espírito, em nome de Jesus. É preciso obedecê-lo. Se hoje você ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração.